Vamos ler Oséias capítulo 6, a partir do versículo 1. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Versículo 2. Após 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos em sua presença. Versículo 3. Então conhecemos e prosseguemos em conhecer o Senhor. A sua saída estará preparada, como amanhã ele virá a nós, como a chuva tardia anterior que regam a terra. Amém? Pode se assentar. O meu esposo passou o versículo do tema, né? Lamentações 3:40. Mas eu estava orando e faz tempo que eu já vinha meditando no livro de Oséias. E eu falei, vai encaixar certinho. Porque você vê aqui o primeiro versículo aqui do capítulo 6. O Senhor convidando o povo a se voltar para Ele. Amém? E o livro de Oséias é um livro dos profetas, um dos profetas menores. É um livro que você vai ver que o profeta, ele foi vocacionado por Deus para profetizar durante o reinado de Israel. E o povo ali encontrava em decadência espiritual e moral. E o povo havia, o que eles fizeram na época? Eles se misturaram com os povos incrédulos. Então eles começaram a deixar de adorar o Senhor e começaram a se curvar diante de outros deuses. Mas o nosso Deus, como é compassivo e misericordioso, o propósito desse livro é o quê? Levar o povo ao arrependimento, levar o povo a se conscientizar e tornar-se para Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o prazer de Deus é que todos sejam salvos e que nenhuma alma se perca. Por isso que a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então hoje é noite de salvação para nossas vidas. Hoje é noite de voltarmos para o Senhor. Quando nós falamos de avivamento, avivamento é isso, é você estar vivo na presença do Senhor, é você se voltar para Deus todos os dias. Mas missionário, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos, eu tenho um cargo na igreja, mas hoje é noite de nós voltarmos para o Senhor. Esses dias alguém postou uma coisa muito interessante. Lázaro, ele não tinha cargo, mas ele era amigo íntimo de Jesus. Melhor do que o cargo, melhor do que anos de crente, é ser amigo íntimo do Senhor. E essa noite o Espírito Santo está aqui nos convidando a nos tornarmos para Deus, arrepender dos nossos pecados, rever os nossos conceitos, porque o Senhor quer desvendar os seus mistérios à sua igreja. O Senhor não quer que você seja apenas, que eu seja apenas ouvinte, mas sim praticante da sua boa palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o propósito do nosso Deus é levar o povo ao arrependimento. Mas você vê que Deus ali, Ele deseja, né? Ele ama o povo, Ele quer redimir o povo, mas o povo persiste em desobedecer a Deus. É por isso, irmão, que todos os dias nós precisamos aproximar do trono da graça com confiança. A palavra diz para a gente aproximar a fim de alcançar a misericórdia e o favor de Deus. Eu e você somos salvos pela graça. É a bondade do Senhor que nos contemplou, nos alcançou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez nova criatura. E através do sangue de Cristo, eu e você somos herdeiros do trono da graça. Você não é qualquer um, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas para isso é preciso nós aproximar, humilhar, reconhecermos que somos carentes da bondade, da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Você reconhece? Eu preciso dessa graça.
Eu preciso desse favor, eu preciso dessa misericórdia, porque é por causa dela que eu e você não somos consumidos, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele te ama e que Ele compadece por você. Você é uma alma preciosa para o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 4, você pode me acompanhar, por favor, no livro de Oséias. Uma coisa muito importante, irmãos, quando você ouvir a palavra ministrada aqui no altar, você tem por direito de abrir a palavra e examinar. Se o pregador estiver falando, tiver contexto bíblico, então Deus está falando. Mas se não tiver embasamento na palavra, Deus não está falando. Então eu quero que você tenha hábito de examinar as escrituras, porque é por ela nós seremos julgados naquele dia, amém? No capítulo 4, olha que interessante, vai falar de 3 coisas que o povo daquela época estava em falta diante do Senhor. No capítulo 4, no versículo 1, vai dizer assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem controvérsia com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia e nem conhecimento de Deus. O povo estava em falta no quê? Em questão da verdade. O que ele estava em falta diante do Senhor? Questão da misericórdia, do amor. O que ele estava em falta diante do Senhor? Do conhecimento. Nós precisamos praticar a verdade, viver a verdade, porque Jesus é a verdade. Em 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 8, vai nos dizer que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Jesus é verdade, e essa verdade precisa estar na nossa vida. E o povo naquela época estava faltoso diante do Senhor. Pastor Lucas pregou aqui no domingo à noite o livro do profeta Isaías, capítulo 1, onde o povo ali sacrificava, fazia festas, mas não adorava a Deus verdadeiramente. O povo fazia festa a fim do quê? Disse o prazer carnal, momentâneo, mas não tinha o coração voltado para a adoração ao Senhor. E essa época que o profeta Oséias estava vivenciando não era diferente, era a mesma coisa. É por isso que eu e você precisamos examinar, rever os nossos conceitos, para que o Senhor receba da minha e da sua vida a verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor. O que faltava naquele povo? Amor. E você vai ver que o fruto do Espírito é o que? Paz, alegria, o amor. Isso precisa estar na minha e na sua vida. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, que fala que o amor é maior que até os dons. Você pode profetizar, você pode ter visões, mas se não tiver amor, nada vale diante do Senhor. Por isso que o amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração. Vamos amar verdadeiramente. Na vida nossa como cristão, que falamos do amor de Deus, tem que ter autenticidade. O que é isso? Ausência de falsidade. Se você tem dificuldade de amar, peça a Deus para te ajudar a aceitar as diferenças, a conviver com o seu próximo, a liberar o perdão dentro da sua casa, porque nós pregamos que Deus é amor e verdadeiramente Ele é amor. E se nós queremos ser seguidores de Cristo, nós precisamos ter o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito vai moldar o meu e o seu caráter no caráter de Cristo, e assim nós vamos ser mais parecidos com Ele. O que faltava nesse povo? Conhecimento. Vamos ler Mateus, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 22. O Senhor está aqui nessa noite nos ensinando a cada dia ser melhor. É todo dia, é um processo, a nossa vida é um processo. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo faz a obra dentro da nossa vida, cada dia mais nós parecemos com Cristo. Mateus 22, versículo 29. Olha que a palavra vai nos dizer no versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhe: vós errais e não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem somos nós verdadeiramente na presença do Senhor? De fato nós conhecemos ou só de ouvir?
mas que possamos ter experiência com Deus. Deus quer se tornar o seu amigo íntimo, assim como Ele foi com Moisés. Êxodo capítulo 33, 11, se eu não me engano, vai falar isso, que Deus falava com Moisés não por profeta, por revelação, mas como quem fala com seu amigo. Deus quer falar com você intimamente, mas você precisa desejar isso no seu coração. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha que vai nos dizer a palavra do Senhor, 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Há um tempo atrás saiu uma revelação aí, colocaram na internet. Nós ia ficar 2 dias em escuridão, que você tinha que estocar alimento na sua casa e que você precisava ungir as portas, a janela da sua casa. Sem contexto na palavra, aonde na Bíblia está escrito que você tem que ungir carro, casa, é para você ungir os enfermos. Então, se você examina, conhece as escrituras, você tem alicerce. E não é qualquer vento de doutrina que você vai seguir que vai matar a sua fé, porque você está alicerçado na palavra de vida eterna. Você precisa conhecer as escrituras, você precisa alimentar da palavra, você precisa comer da palavra, para que você possa estar firme, forte na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lá no capítulo 6, vamos lá, que nós lemos, como aqui na introdução, vai nos dizer que o Senhor convida o povo ao arrependimento, mas Ele deseja o que? Restaurar o povo, deseja curar aquele povo. E 2 coisas o Senhor viu no povo, desejou que o povo precisava ter. Vamos ler Oséias capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 2: então conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, como amanhã virá como chuva. No versículo 6 vai dizer assim: porque eu desejei misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que as ofertas queimadas. O Senhor desejava que aquele povo praticasse a misericórdia. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí, como cristão, nós temos praticado a misericórdia ou temos sido juiz na vida dos nossos irmãos? Nós precisamos rever isso como igreja. Sermos misericordiosos, estender a mão àquele que está fraco, àquele que está caído. Aquele que está de pé, cuida para que não caia. Hoje o seu irmão precisa de você, mas amanhã você pode precisar do seu irmão. E se você não usar de misericórdia, é a semente. Você não vai alcançar quando você precisar. Se Ele, sendo Deus perfeito, santo, não negou nos perdoar e nos deu o direito de recomeçar, quem somos nós para não perdoar, para não usar de misericórdia na vida para com o nosso irmão? Nessa noite o Senhor nos convida a praticar a misericórdia. Outra coisa que o Senhor esperava, desejava daquele povo, que eles pudessem conhecer a Deus verdadeiramente. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Deus não quer que você seja apenas um frequentador de culto. O Senhor quer que você nasça de novo. O Senhor quer que você seja um cidadão do céu. Mas para isso eu preciso ler a palavra, praticar a palavra, viver a palavra. E se eu tenho alguma dificuldade, o Espírito Santo de Deus está aqui para ajudar a minha e as suas limitações. É só você clamar por Ele, é só você invocar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos em 1 Samuel capítulo 7, quando a arca tinha levada e daqui a pouco trouxeram, ficou 20 anos na casa de um homem, e você vai ver que nada mudou na casa daquele homem. Então o povo começou a suplicar, o povo começou a invocar o nome do Senhor, pedindo a bondade do Senhor. Então o profeta Samuel se levanta e começa a dizer para aquele povo: se vocês retornarem para o Senhor, se arrepender,
o Senhor vai perdoar. Mas precisa o quê? Lança fora toda idolatria, todos esses deuses. E ali o povo começou a humilhar diante do Senhor, começou a invocar o nome do Senhor. Eles foram para o caminho do jejum, da humilhação, e eles alcançaram o favor de Deus. Porque quando eles estão em Mispa, os filisteus ficam sabendo que o povo estava ali com Samuel, e eles começaram a cercar ali para atacar o povo de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto Samuel estava intercedendo pelo povo, enquanto Samuel estava sacrificando, fazendo holocausto para Deus, Deus começou a trovejar, e o barulho de Deus foi tão forte que os inimigos ficaram atormentados, e ali Israel venceu os seus inimigos, porque Deus foi com aquele povo. Quer vencer as suas batalhas, quer vencer as suas guerras, se humilha diante do Senhor, jejua, se santifica, porque Deus vai trovejar na tua vida, Deus vai trovejar nessa guerra, e a vitória vai ser certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer ser teu amigo íntimo. É preciso cada dia nos tornarmos para Ele, aos pés da cruz, agradecer a Ele pela morte e pela sua ressurreição, agradecer pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pelos cravos em suas mãos, porque se não fosse esse sacrifício, eu e você não estaria nessa noite. Mas a bondade de Deus nos alcançou. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, vamos ler Lamentações. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode agradecer a Deus por essa noite oportuna que o Senhor nos preparou para estarmos aqui na sua casa, ouvir essa palavra de vida eterna que muda a minha e a sua vida. Irmãos, a gente tem acompanhado nesses dias quantas pessoas atormentadas, mente perturbadas, opressivas, depressivas. Mas você vai ver a história dessas pessoas. Deixaram de orar, deixaram de buscar o Senhor, deixaram de vir para a casa do Senhor. São doentes emocionalmente, mas espiritualmente. Mas assim como o Senhor está falando aqui, falou para o povo, usando o profeta Oséias, Ele tem cura, Ele tem um bálsamo para a nossa vida, Ele quer nos restaurar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Lamentações capítulo 3, para nós encerrarmos. O versículo 40. Esquadrinhemos, pois, os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Versículo 41. Ergamos o nosso coração e as mãos para Deus nos céus, e reconhecendo em alta voz: pecamos, eis que nós transgredimos e agimos como rebeldia. Mas a misericórdia do Senhor está aqui, porque lá no versículo 21, você pode ler comigo? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A bondade do Senhor é razão de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Ela renova-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Versículo 24. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Tem esperança para você. Tem restauração para nós nessa noite, porque o Senhor ama nossas vidas. Amém? Então que seja esse o desejo do nosso coração, todo dia nos tornar para o Senhor. É interessante, eu estava meditando esses dias no Salmo 90, verso 12, que foi escrito por Moisés. Ali ele pede para o Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Melhor pessoa para escrever esse salmo não tinha outro mesmo a não ser Moisés, amigo íntimo do Senhor. Que cada dia que nós vivemos possa valer a pena e vivemos uma vida que glorifica o nome do Senhor. Que cada dia que vivemos nessa terra possamos entender o propósito de Deus para nossas vidas.
Eu sei que o Senhor quer que nós sejamos uma igreja viva, ativa, uma igreja que esteja envolvida na sua obra. Mas é impossível você assumir qualquer comprometimento na sua vida se primeiro você não construir um relacionamento com o Senhor. Antes de qualquer coisa, se envolva com o dono da obra. Naquilo que Ele designar na sua vida, aquilo que Ele colocar nas suas mãos, Ele vai te honrar. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te capacitar para que o nome dEle seja glorificado. Deixa Jesus ser o senhorio da sua casa, da sua vida. Talvez as coisas não estejam acontecendo conforme você queira, porque Jesus precisa reinar. Jesus precisa estar em primeiro lugar na sua vida, na sua família. Eu tenho certeza que a vitória vai ser certa em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para a nossa meditação, amém? E que o Senhor nos ajuda. Estamos vivendo dias difíceis, mas tudo tem um propósito de Deus. Toda vez que o Senhor permitia que os inimigos oprimissem o povo de Israel, era para um propósito, para que o povo pudesse se tornar para o Senhor, amém? Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.